vamos admitir, em hipótese nenhuma, o corte de ponto de nenhum trabalhador dessa universidade. E se a administração pensa, ou imagina, ou viaja, que o movimento vai se acovardar com o corte de ponto, ela está redondamente enganada, que a tendência é o movimento crescer cada vez mais, e inclusive trazendo, junto com essa luta, os estudantes e parte dos docentes que também são favoráveis e simpáticos à nossa luta. A nossa luta unificou, é estudante junto com o trabalhador. A nossa luta unificou, é estudante junto com o trabalhador. Infelizmente a gente tem esse impasse mesmo, né? A gestão não está reconhecendo o movimento como um movimento de greve. Isso é fato, está nos documentos e tudo mais. Queria só ressaltar que o movimento dos trabalhadores é um movimento independente, autônomo de gestões e administrações. Então, quem define quando, como vai fazer sua luta é o movimento dos trabalhadores. Não cabe à administração dizer quem deve ou não deve fazer e como deve fazer. Então, o movimento dos trabalhadores da UFSC, com toda a sua independência e autonomia, se reuniu em diversas assembleias diante do fato de que a administração central estava sentada numa mesa de negociação, tinha uma pauta na mesa de negociação no dia 30 de julho e uma semana depois começa a sair uma série de memorandos e culmina com uma portaria que simplesmente desconsidera propostas que a própria administração fez e desconsidera todo o processo de negociação que vem sendo feito desde 2012. Então, os trabalhadores, com toda a sua independência e autonomia enquanto trabalhadores, decidiram fazer uma greve interna na universidade, que assim, é uma primeira greve, e a partir do dia 5 de agosto iniciaram, e que é também uma greve diferente da maioria das greves que a gente faz, que não é uma greve de parar de trabalhar, que a gente também tinha legitimidade se a gente quisesse fazer, mas é uma greve de trabalho. Então a gente está fazendo uma greve de trabalho nos setores e cuja orientação é a não assinatura do ponto. Então, vocês não estão dialogando com o movimento dos trabalhadores. Vocês simplesmente fecharam qualquer canal de negociação, romperam com a mesa de negociação e não cumpriram, inclusive, acordos que tem filmado você dizendo sobre debates, discussões, enfim. Essa gestão, ela se elegeu defendendo um processo democrático de diálogo, debate, discussão, antes das tomadas de decisão institucional. Isso não vem acontecendo e, especificamente, em relação aos técnicos administrativos, se optou pela violência institucional. O que a gente vive hoje na universidade é relações de trabalho degradadas, perseguições, são assédios. Então, a violência foi institucionalizada pela administração e quando, ao invés dela questionar e colocar que esse tipo de violência, pressão, ameaça que os técnicos têm vivido, né, essas remoções forçadas que os técnicos têm vivido, não faz parte de uma cultura democrática e de um espaço público como a universidade, ela desconsidera uma decisão legítima e autônoma dos trabalhadores e diz que os trabalhadores em greve estão sendo insubordinados. Então essa é a primeira administração que está vivendo uma greve interna de trabalhadores. Essa é a primeira administração que está vivendo uma greve de trabalho dos trabalhadores. Essa é a primeira administração que está ameaçando com processo administrativo disciplinar e com corte de ponto. Então, assim, essa é a administração que vocês vão fazer na universidade. É uma administração que não dialoga, que não constrói, que não debate, que lança nota, que não dialoga com o movimento, que lança nota, inclusive, com informações inverídicas, porque ao não reconhecer que os trabalhadores tiveram uma decisão legítima, ela está dizendo inverdades nesses documentos, está orientando as chefias a cometer ilegalidades, inclusive nos setores de trabalho, ao não escreverem que os trabalhadores estão em greve ou negarem documentos oficiais de chefias institucionalmente respaldadas nos seus cargos, devolver esses documentos e dizerem que não vão aceitar documentos em greve. Então, dizer o seguinte, essa é um ônus dessa administração, essa é a primeira administração, e assim, a gente está cansado de nota, a gente está cansado de promessa, e a gente está cansado de ser colocado como bode expiatório dessa instituição. Então, a UFSC aparece como a 7ª melhor universidade, mas parece que os técnicos administrativos são, se ela não é a primeira, parece que são os técnicos administrativos os responsáveis. Os técnicos estão sendo responsabilizados pelos problemas da instituição. Inclusive, quando você aponta para o movimento estudantil que não é realizada uma atividade cultural como o FISTOC por conta da greve, e aí naquele momento você afirma que é por conta da greve dos técnicos, essa greve interna e essa greve de ocupação, que um evento como o FISTOC
aqui na universidade ou em Araranguá, ele não está ocorrendo, isso é uma mentira, porque a gente está fazendo uma greve de trabalho com ampliação do horário de atendimento. Então, pelo contrário, os usuários estão sendo mais atendidos por mais tempo nessa universidade. Então, vocês utilizam da nossa greve quando lhes convém e não reconhecem para os movimentos trabalhadores para poder exercer todo o poder autoritário, repressor e violento, como está sendo feito em relação aos técnicos. Só mencionar isso aí. Ouvindo o chefe de gabinete, que já várias vezes não recebeu, e já disse, se comprometeu com uma série de questões que ele não conseguiu cumprir. Mas ontem foi ele que assinou o documento em nome da reitora. É verdade. Foi ele que assinou o documento. Em relação ao FISTOC, viu, pessoal? Em relação ao FISTOC, realmente eu fiz a seguinte afirmação. Pessoal, nós estamos num momento muito sensível, tem um movimento de greve, falei isso aí. Então, assim, olha, eu falei inicialmente aqui, eu estava falando como institucional, né, dizendo, olha, a administração não reconhece o movimento. Isso é fato, vocês estão entendendo. Eu lá, numa reunião específica com o pessoal, falei o seguinte... Você é administração. Eu sei, mas na hora que eu estava lá falando, eu estava explicando para ele a dificuldade. Não lembra pela idade, mas conhece pelo estudo. Ao final da Segunda Guerra, diversas pessoas foram julgadas pelo seu crime de guerra. E vários deles argumentaram que faziam crimes de guerra e que executavam pessoas em campos de concentração porque eles meramente acatavam ordens. A gente sabe que essa greve, não reconhecida unicamente pela administração central, que não participa da Assembleia, que portanto não pode reconhecer uma greve ou não, quem reconhece somos nós, é um movimento autônomo, e deflagramos a greve, inclusive seguindo os ritos jurídicos que são absurdos por si só, eu imagino que tu concorda com isso. Não só não reconhece, como começa a tomar atitudes absolutamente antidemocráticas e autoritárias, inclusive com ameaças expressas de corte de pontos de grevista, que é crime constitucional. Diante disso, a gente sabe que isso só pode ser executado por um corpo técnico, assim como eram executadas as pessoas nos campos de concentração. E assim como todas se defenderam dizendo que meramente acatavam ordem e todas foram condenadas. Perguntamos, o que a CEGESP está fazendo com os pontos? Se é verdade que a CEGESP está devolvendo todos os pontos que vêm em branco, ou escrito a palavra greve. É verdade que a CEGESP também é um instrumento de repressão do movimento autônomo e legítimo dos trabalhadores? Bom, Gabriel, em virtude dos seus questionamentos, eu peço para que você repasse esses questionamentos por escrito à CEGESP. Qual que é o argumento? Ok. Esse é o diálogo? Esse é o processo democrático? Isso é uma instituição pública, onde toda a informação deveria ser pública e acessível a qualquer cidadão? A partir do momento que houver um questionamento escrito, desta forma eu também responderei. Todos terão acesso. Juliana, você concorda com essa indicação da administração para fazer esse procedimento administrativo? Você concorda? Helena, na minha opinião pessoal, ela é dada, né, no momento em que as questões são discutidas pela administração central, dos fóruns de gestores e diretores. O que de lá é deliberado já não compete mais a mim dar a opinião pessoal. Engraçado, eu sou Helena, sou uma só, aqui e acolá. Eu também. Agora uma pergunta. A legislação ela permite que um órgão público devolva um documento escrito por uma chefia validando em relação à jornada de trabalho do técnico. A CEGESP tem autoridade para negar um documento se ele foi preenchido com a chefia, como ela entende que é o correto, se ela preencheu todos os requisitos, nome, os horários e tudo mais. A CEGESP está negando realmente um documento protocolado pelos setores, pelos centros, e está orientando que preencha de uma maneira que vocês gostariam que fosse para poder efetuar corte de ponto, enfim, criminalizar o movimento.
É verdade essa informação que a CGS está devolvendo os documentos? Olha, eu não tenho conhecimento dessa informação que você está passando. Então a CGS não está devolvendo boletim de frequência. Se você tem conhecimento dessa informação e discorda dessa informação, enfim, você, por favor, apresente por escrito essa... Então, mas vou refazer a pergunta. Então a CGS não está devolvendo boletins de frequência que têm sido encaminhados dos técnicos. Essa é a posição da secretária de Gestão de Pessoas em exercício, é isso? Quaisquer documentos que sejam encaminhados para a Secretaria de Gestão de Pessoas por quaisquer demandantes, tá? Documentos de qualquer natureza, solicitando qualquer coisa que seja, quando não estão corretamente instruídos, de acordo com as normas vigentes, eles são devolvidos sim para manifestação do interessado e, enfim, para depois serem tomadas as devidas providências. Então, se um técnico escrever... Então, se uma chefia colocar, preencher corretamente, conforme a instrução dada pela administração, e escrever os técnicos estão em greve, isso significa que o documento está mal instruído? Greve é uma palavra proibida na universidade? O que é documento instruído corretamente? As orientações da administração, elas são públicas, né? Vocês conhecem, portanto, isso que você está colocando, Veridiana, de fato, eu desconheço, tá? Porque não tem relação com o que tem sido passado enquanto orientação. Então, isso é ótimo, porque a gente vai poder encaminhar, a gente vai pegar esse vídeo e vai mandar para todas as chefias, para que elas saibam que não existe nenhuma orientação da CGESP ou da administração, porque não tem nada por escrito, de que tenha que ser...